E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembro ainda que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Como previsto, o Botafogo venceu o Avaí nessa segunda-feira no jogo que fechou a rodada e o Cruzeiro segue ali como porteiro da zona de rebaixamento, com 35 pontos. A gente está em 16º lugar na tabela e o Botafogo nos ultrapassou. O nosso risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro segue na casa de 25%, segundo os matemáticos, o que é um índice alto e preocupante quando a gente leva em conta que na tabela restante do Cruzeiro a gente tem 3 partidas contra equipes que estão hoje no G4, A gente pega Palmeiras, Grêmio e Santos. O nosso próximo jogo é só na segunda-feira que vem, contra o Avaí no Mineirão, jogo que obviamente o Cruzeiro tem mais do que a obrigação de vitória, até porque o Avaí, se não vencer o Cruzeiro, já estará matematicamente rebaixado, se bem que dependendo dos resultados anteriores, já existe a possibilidade do Avaí entrar em campo contra o Cruzeiro garantido na Série B do ano que vem. Os atletas do Cruzeiro se reapresentam nessa terça-feira lá na Toca da Raposa e uma novidade que a gente vai ter para o jogo é o Orejuela. Ele constava numa pré-lista convocatória de 33 jogadores, mas foi cortado da lista final. Então ele não vai para a seleção colombiana e está à disposição do Cruzeiro para essa partida contra o Avaí. A respeito dos incidentes extra-campo do clássico, os episódios de violência, algumas situações importantes. A Polícia Civil do Estado já se manifestou de que identificou os 2 torcedores, entre aspas, os 2 racistas lá com a camisa do Atlético Mineiro que agrediram o segurança da Minas Arena. Eles responderam pelo crime de injúria racial, que prevê reclusão de 1 a 3 anos e também multa. Já com relação àquele torcedor do Cruzeiro que arremessou a garrafa de vodka na torcida adversária, até o momento não foi identificada a pessoa. Espero muito que identifique e que todos esses torcedores, também quem jogou coisa nos outros, jogou cadeira, quebrou tudo, tomara que todos sejam identificados e devidamente punidos com rigor, porque a única forma de resolver esse problema para que novos episódios de violência não aconteçam é que pare de existir essa sensação de impunidade de que um estádio é um lugar onde se pode tudo. Nessa terça saiu a informação de que os presidentes de Cruzeiro e Atlético se reuniram e decidiram por torcida única nos clássicos a partir daqui. Eu já falei sobre isso brevemente no vídeo de ontem, acho um retrocesso, acho que não vai resolver o problema da mesma forma que não resolve na Argentina, que não resolve no São Paulo, que não resolveu em lugar nenhum do mundo. É um atestado de incompetência de quem organiza o evento, especialmente de quem é responsável pela segurança, e é um atestado também dos clubes, de que os seus torcedores são animais, de que eles não podem ser controlados. Sigo achando que é um absurdo se punir o todo pelo ato criminoso de meia dúzia. Ter 2 torcidas no estádio é sim importante para o espetáculo, não acho que seja necessário que seja 50-50, acho que 90-10 é o melhor formato que existe, e acho que todos nós devemos ter muito cuidado ao falar sobre torcidas, do tipo assim, a torcida do Atlético é racista. Não. 2 camaradas que estavam na torcida do Atlético foram racistas. A torcida do Cruzeiro é violenta. Não. Um idiota jogou uma garrafa de vodka em direção a outras pessoas, podendo machucar gravemente. Eu tenho certeza absoluta que mais de 90% dos torcedores, seja de Cruzeiro, de Atlético ou de qualquer outro clube, vão ao estádio de futebol para apoiar o próprio time, para cantar, para torcer por ele. As pessoas que vão ao estádio para brigar, elas vão continuar indo para o estádio para brigar. E essa questão da torcida única vai gerar episódios como o que aconteceu lá no jogo do Botafogo semana passada. A pessoa que vai no estádio querendo bater em alguém, se ela não tem um adversário, ela vai querer bater em quem está perto. Então, assim, brigas entre torcidas organizadas podem se tornar mais comuns, mesmo entre torcidas organizadas do próprio clube. E a gente sabe que cada torcida tem ali a sua corrente ideológica e muitas vezes essas torcidas pensam diferente sobre causas que consideram muito importantes. Pode também aumentar os incidentes de torcedor batendo em torcedor porque acha que aquele ali torce para outro time, está infiltrado. E a gente sabe que existe sim gente que torce por outro clube, que vai infiltrado no meio da torcida do rival, ou porque quer muito ver o jogo, ou para fazer graça e tirar onda em rede social. Existe tudo isso. Agora, pegar o outro na porrada não vai resolver as coisas. Me incomoda muito que todas as instituições que deveriam zelar pelo futebol estão muito mais interessadas em jogar a sujeira para baixo do tapete e fingir que o problema não aconteceu. Isso não vai resolver o problema da violência nos estádios, no máximo vai afastar essa violência
para fora do estádio, para estações de metrô, de ônibus, e vai continuar morrendo gente. Enquanto houver a sensação de impunidade, de que eu posso fazer o que eu quiser, as pessoas não vão mudar. Uma curiosidade, né, que os clubes iniciaram 2019 falando em voltar a fazer o clássico dividido ao meio, né, com torcida 50-50, e agora no fim do ano a definição é de que vão ser clássicos com torcida única, seja no Mineirão, seja no Independência. E gostaria de questionar a vocês uma coisa que tenho pensado sobre isso, ainda não cheguei a uma conclusão muito clara, é que se o fato do time ser ruim dentro de campo faz a torcida ficar mais propensa a atos de violência. Porque convenhamos, né? 2019 foi um ano horroroso, tanto para Cruzeiro quanto para Atlético. Times horríveis, jogadores aí ganhando salários absurdos e não jogando nada, treinadores incompetentes, e falo isso dos dois lados, tá? Será que isso impacta também? Será que o torcedor já vai pro campo puto? Que eu acho que pode ter uma ligação, mas não consigo traçar essa linha de forma muito clara. Gostaria de ouvir a opinião de vocês, por favor, comenta aí, vamos trocar uma ideia sobre isso. Para falar em uma notícia que eu, pelo menos, considero muito boa, o Samuel Venâncio, lá da Rádio Tatiaia, trouxe a informação aí de que o Cruzeiro está acertando os últimos detalhes para fechar a compra tanto do meia Maurício quanto do volante Rômulo. Os dois jogadores pertencem ao Desportivo Brasil e estão emprestados ao Cruzeiro até o final desse mês. O clube adquiriu 10% do passe de cada um deles quando vieram para o Cruzeiro no ano passado. E aí o acordo é o seguinte: para comprar 50% do passe do Maurício, o Cruzeiro tem que pagar um valor de R$800 mil. Para comprar 50% do passe do Rômulo, o Cruzeiro tem que pagar 700 mil. Eu acho que é muito importante o Cruzeiro manter esses dois jogadores, porque já mostraram muito potencial e são caras que sobram na turma jogando pelo Sub-20. Esses meninos são muito bons. O Rômulo é um jogador que eu acho que pouca gente conhece, mas é um volante que, por característica, me lembra bastante o jogo do Lucas Romero. É um jogador combativo, que tem velocidade, eventualmente é até improvisado na lateral direita, como já acontecia com o argentino, né? Não vou jogar aqui a responsabilidade que ele jogue como o Lucas Romero jogou pelo Cruzeiro. Foi uma passagem ótima, mas eu acho que por característica é alguém que pode ocupar essa lacuna que está aberta ali nos nossos volantes. Já o Maurício, creio que todo mundo conheça, né? Já fez alguns jogos pelo time principal, marcou até um gol contra o Vasco que nos deu 3 pontos muito importantes nesse Campeonato Brasileiro, né? Às vezes a gente não pensa muito sobre isso, mas pode ser que aqueles 3 pontos lá que a gente conseguiu com um belo gol do Maurício, né, que entrou no finalzinho ali, podem ser aí o diferencial para o Cruzeiro se salvar na primeira divisão. Maurício, que por sinal foi convocado hoje para a seleção sub-20, assim como o meia Caio Rosa. Considero os dois meninos que têm tudo para vingar no futebol profissional, são jogadores de bastante qualidade, que têm uma grande margem de evolução. Aí vai faltar a coragem do técnico para utilizá-los, né? Porque a gente teve, por exemplo, de Ederson e de Kaká, que foram jogadores que só tiveram uma chance ou uma sequência quando o Rogério Ceni era treinador. A partir dali se tornaram jogadores importantes e o Abel vem utilizando eles regularmente. E aí, será que vai ter coragem para lançar mais garotos agora? Eu nem acredito muito que o Abel vai botar os meninos para jogar esse ano. O Rômulo nem faz sentido, o Rômulo não é um jogador do time principal, ele é do elenco sub-20, embora treine eventualmente com o time de cima, e não faz muita lógica a gente pedir oportunidade para ele esse ano, até porque Henrique e Ederson vem jogando bem por ali. Agora, quando o assunto é na meia, o Maurício é um menino que eu acho que pode sim ter chances, é um bom jogador, e certamente para o ano que vem, a partir do Campeonato Mineiro, a base do time do Cruzeiro tem que ser os garotos do Sub-20 ou esses jovens que já foram promovidos ao elenco principal. Mas acho que é sempre prudente e positivo lembrar que um jogador que sobe do Sub-20 para o profissional, ele obviamente não está pronto. Agora, com esse tipo de jogador, faz todo sentido você ter uma paciência extra, porque são caras que estão aprendendo, estão desenvolvendo, né? E o nome já diz tudo, são jogadores que estão em formação. Agora, só uma curiosidade, né? Comprar o passe desses dois garotos aí, que inclusive com passagens por seleção de base, os dois dão um valor de R$1,5 milhão. R$1,5 milhão não paga um mês de salário de Thiago Neves e Fred. Será que vale a pena seguir investindo em medalhão? E para fechar, tem uma matéria no Super Esportes contando que o Cruzeiro antecipou um valor de R$2,5 milhões junto à Adidas, que vai ser a fornecedora de material esportivo do clube a partir do ano que vem. Essa antecipação de cotas foi para ajudar no pagamento de salários atrasados. Como já havia sido informado, o Cruzeiro não vai receber um valor fixo da Adidas anualmente, mas vai receber um percentual sobre cada produto que for vendido. Pela estimativa do Super Esportes, esses R$2,5 milhões representam aproximadamente 55 mil camisas vendidas já nesse primeiro ano. Tomara que a empresa alemã faça um uniforme maravilhoso, né, para que a gente consiga superar aí muito esse número de vendas, né, que a gente venda muito mais do que esses 55 mil, até porque se a gente não vender, não vai entrar dinheiro no clube a partir dessa parceria. E é óbvio que quanto mais produtos forem vendidos, mais o clube vai ganhar nessa situação.
Antecipar receitas desse tipo é sempre um risco, mas eu acho que todo mundo entende a necessidade de fazer isso a partir da situação financeira ridícula que o clube está vivendo. É um dinheiro que não vai entrar no ano que vem, a exemplo do que já aconteceu com antecipação de receitas de TV, de patrocínio dos supermercados BH. Até por tudo isso, o Cruzeiro vai precisar se adequar muito no ano que vem e cortar muito na carne, reduzir demais os custos com o futebol. Eu acho que o Cruzeiro vai ter que cortar essa folha salarial aí pela metade. E por isso mesmo acho que vai ser tão necessário se livrar de jogadores velhos e caros e utilizar mais os jogadores da base. E pensando um pouco nisso, faço até um questionamento para vocês, mais um ensaio aí pra gente pensar um pouquinho. Se porventura o Cruzeiro estivesse jogando o Campeonato Brasileiro inteiro com Maurício e Vinícius Popó nas oportunidades que tiveram Thiago Neves e Fred. Eu vou focar nesses dois exemplos, que são os exemplos mais chamativos, né, que são os jogadores mais caros, e no caso dos garotos, porque são aqueles que têm mais destaque e que tiveram mais oportunidades até aqui. Mas vamos lá, Maurício e Popó jogando um brasileiro inteiro contra o que estão fazendo nesse campeonato Thiago Neves e Fred. Vocês acham que o Cruzeiro estaria melhor do que está hoje, estaria pior ou estaria a mesma porcaria? Porque eu acredito que pior a gente não estaria. Ou a gente estaria melhor ou a gente estaria na mesma coisa que está aí, brigando contra o rebaixamento. É claro, é impossível a gente ter certeza sobre isso, é uma projeção, um exercício até fantasioso de certa forma, mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso e comentassem aí também. Vamos fechar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos assuntos que aqui abordamos, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!